Sansão Carrasco, ou Cavaleiro da Blanca Luna, é herói ou vilão? Independentemente do resultado, você consegue imaginar o Quixote voltando pra casa? O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está numa Garota Quixotesca, um canal do YouTube que aborda a literatura, e neste episódio especificamente nós estamos abrindo e começando agora o penúltimo episódio da nossa jornada de leitura conjunta do Quixote, onde nós estivemos lendo durante este ano, o ano de 2021, esta obra máxima da literatura espanhola e do Miguel de Cervantes. Nós tivemos o prazer neste mês de ler uma das defesas mais fofinhas feitas ao Quixote, exatamente quando o Dom Antônio conhece o Sansão Carrasco, descobre ali, né, que ele era o Cavaleiro da Blanca Luna e o recrimina por estar tentando devolver a sanidade ou fazer voltar ao normal, no caso dele cometendo uma violência, contra um dos loucos mais graciosos que ele já vira na sua vida, chamando-o de tonto por tentar fazer isso. Por mais que em espanhol a palavra gracioso tenha a ver com a comédia, com o sentido cômico do engraçado, né? Que, né, engraçado também tem a raiz ali semântica semelhante. Legal ver este termo no Quixote por tratar-se de graça no sentido, podemos até dizer assim, mais teológico da palavra, como ato de misericórdia, né? Como algo que não se tem como pagar e que é dado deliberadamente para outro. O Quixote é esse ser que concede graça, concede misericórdia, concede alívio ao provocar o riso, ao provocar a reflexão de pensamentos tão importantes, ao promover a defesa dos desvalidos, ao valorizar a boa literatura e a arte. Ele está conferindo a todos esses aspectos misericórdia, alívio das tristezas da vida, alívio do peso da realidade. Nesse sentido, nós entendemos por que para ele é tão pesado passar ali pelas margens da praia, né, de onde aconteceu sua derrota, enquanto volta para casa. Mas é neste exato momento em que o Sancho começa a reclamar do peso das armas que ele está tendo ali que carregar para o Quixote. Por mais que ele reclame desse peso, ele está feliz por não ter que ser mais governador. Por mais que o esforço de carregar as armas seja ruim, ele o faz ao lado do Quixote, enquanto que governador ele estaria distante do seu senhor. E desse jeito o Sancho não teria o alívio, por mais que ele pene, por mais que ele sofra, por mais que ele não coma direito, que ele não durma direito ao lado do Quixote, ele tem esse momento de graça, de igualdade, de misericórdia, de alegria perto do Quixote, vivendo ao lado do Quixote. Existem várias e várias interpretações sobre o caráter messiânico, sobre o caráter cristianizado, não só cristão, mas cristianizado, cristianizante, dentro do Quixote. O Unamuno, por exemplo, vai defender no século XX uma ideia do Quixote como o herói cristão católico, né, por excelência da Espanha, tantos outros valores que ele promove, tanto por ser cavaleiro, quanto pela sua constituição, pela construção que o Cervantes faz sobre ele em si. Mas é interessante como vai escalonando isso. Eu falei da graça, mas agora ele está voltando humilhado para casa dentro de uma carroça, como Cristo é humilhado sobre o madeiro. Não podemos ignorar o fato de muitos heróis, muitas projeções serem criadas em cima de uma saga do herói que nós encontramos estruturalmente na narrativa bíblica, na estrutura entre o bem e o mal, posteriormente do momento do Calvário. E Cervantes está construindo a mesma coisa aqui com o Quixote, né? Ele está sendo humilhado, ele está debilitado, fragilizado dentro de uma estrutura também de madeira,
que é a jaula, a gaiola em que ele volta dentro da carroça. E nós temos o Quixote como ovelhinha também, que ele está indo em direção ao fim, no qual o Quixote deixará de existir para que o Alonso Quijano volte à sanidade. Ele vai mudo, quieto, sem questionar. Da mesma forma como após a derrota para o Sansão Carrasco ele também não havia questionado, simplesmente aceitou o acordo estabelecido como bom cavaleiro andante de princípios e de honra que ele era. Por mais que você tenha essa visão de humilhação, o Quixote ele não se deixa abalar, ou ele busca tentar não se abalar, ainda que em alguns momentos isso seja em vão, porque se o mundo medieval acabou, não faz mais sentido ele estar ali como cavaleiro andante, ele talvez possa estar agora como, vamos para uma estética neoclássica, Arcade outra vez, que são os pastores. Ele propõe ali ao Sancho talvez passar um ano como pastores, dá até um possível nome que nós já tínhamos visto para ele e para o Sancho, viver ali na tranquilidade com as ovelhas, cantando louvores à sua dama. Mas essa ideia, não só essa ideia, mas a estética desse mundo pastoril, desse mundo Arcade que o Quixote vai propor ali para o Sancho, ela tem um detalhe que faz com que não permita a sua existência ali naquele mundo. Da mesma forma como o cavaleiro andante medieval também não tinha mais condições e ele foi adaptado na própria figura do Quixote, o pastor não poderia existir, o pastor, ou os pastores ali, Sanchito, porque este mundo dos pastores é um mundo diurno, extremamente harmônico. Não há lua, não há melancolia e não há conflito, logo não há dualidade do indivíduo, não há crise do indivíduo, não há como existir um indivíduo barroco, um indivíduo moderno neste conceito. Claro que ele pode desenvolver, como nós já debatemos isso outras vezes, quando a estética Arcade é trabalhada, neoclássica é trabalhada, mas dentro da perspectiva e o motivo pelo qual o Quixote almeja essa vida de harmonia e paz não tem como existir mais neste universo. Engraçado que antes dele fazer essa proposta, ele comenta sobre dois vizinhos que estão ali os acompanhando, que um é extremamente gordo, o outro extremamente magro. Quando Cervantes toca nesse assunto, ele não está falando apenas da estrutura corpórea dessas pessoas, mas ele reforça a necessidade e a unidade que formam Sancho e Quixote. O Quixote está sendo levado, mas o Sancho também está indo junto. Logo em seguida, ao Cervantes fazer esse paralelo com o gordo e o magro, é quando o Quixote vai fazer a proposta para o Sancho ser ali pastor com ele, e ele estará ali, ele receberá o nome, porque não tem como desassociar eles dois. Por mais que o homem moderno ele seja dual, a própria dualidade do Quixote é o Sancho e a dualidade do Sancho é o Quixote. Mesmo nesta condição de sendo levado de volta para casa, desta vez não forçado por uma jaula, por uma carroça, ele simplesmente está voltando com o Sancho por aceitar o acordo feito com o Cavaleiro da Branca Luna. Mesmo nessa condição, insiste que o Sancho continue os seus flagelos. E fica muito claro, ainda que sutilmente, mas é bem trabalhado isso por Cervantes, que o Quixote entende que a Dulcinea não foi libertada, não foi desencantada porque ele fracassara como cavaleiro andante. Essa derrota para o Cavaleiro da Branca Luna fere a imagem que o Quixote produz sobre si mesmo, mas principalmente a imagem da Dulcinea. É pela dama que o cavaleiro se torna cavaleiro nobre, que ele realiza todas as suas façanhas, é em nome da sua dama. Por isso que ele se recusa a negá-la. Não é simplesmente um ato de amor, mas é um cuidado para não intensificar a sua ferida narcísica. Ele entende o seu fracasso na missão, mas insiste para que o Sancho continue com seus flagelos. Lembra de quando ele foi para a ilha, que o Quixote o avisou de que o que ele fizesse de bom ou de ruim recairia na fama do Quixote? Então, se o Sancho consegue livrar Dulcinea, o Quixote é que terá conseguido livrar Dulcinea, logo a sua ferida narcísica é resolvida. No entanto, voltando novamente à ideia de modernidade,
O conceito de indivíduo agora surge, por mais que eles sejam moedas de uma mesma face, não tem como o Sancho resolver essa questão para o Quixote. Inclusive porque o Quixote já não conseguira, mostrando que o Sancho também não conseguirá. Os capítulos desse mês foram bem reflexivos, bem melancólicos. A gente já começa com a cena no mar, de noite, o Quixote contemplando, né, aquela infinitude. Então é algo bem melancólico, bem solidão, solitude, um que é outro. Por isso o desafio desse mês é que você compartilhe conosco, seja aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram, qual cena do Quixote você considera a mais triste. Quem está inscrito na jornada de leitura conjunta teve acesso à reescrita que o Miguel de Unamuno, um dos grandes pesquisadores, um dos grandes autores e escritores espanhóis do século XX, fez sobre o capítulo 74 da segunda parte, ou seja, o último capítulo do Quixote. Ele reescreve de um modo ainda mais melancólico. Aqui eu considero a cena mais triste do Quixote, a cena final. Mas não vamos falar tanto para não dar spoiler, porque nós vamos conversar sobre ela em dezembro. Nesse caminho de volta para casa, o Quixote ali mais uma vez produz uma segunda tentativa para tentar se salvar, tentar não ferir tanto o seu Narciso, a sua imagem, que fracassou com a Dulcinea, mas quem sabe talvez um cavaleiro de menor patente ele possa ser ali dos duques. O interessante daqui é que por mais que os cavaleiros andantes não existam, o Quixote ele parece estar consciente disso, que o mundo dele está caindo, ruindo, porque o modo como ele descreve como ele poderia servir ao duque e à duquesa já não é mais no sistema de vassalagem, mas quase como um funcionarismo público. Da mesma forma como ele defendeu há capítulos atrás, que se o rei quisesse uma boa defesa do seu território, ele juntaria todos os cavaleiros andantes para fazer parte do seu exército pessoal. Pensa um pouco nessa ideia no campo particular, no recorte, para servir ali aos duques, mas ainda assim não como essa perspectiva da cavalaria andante do período medieval. Ele está caminhando mais para um pensamento mais burguês, de funcionarismo público mesmo, de bem social comum e direito individual. Quando eles chegam de fato no castelo, as donzelas vão recebê-lo ali, ele já não está tão altivo quanto na primeira vez como entra, e elas o recebem com alfinetadas. É comentado ali pela duquesa, os observadores, tudo mais, que o Quixote seria muito virtuoso em levar as donzelas, em aceitar sua companhia, e ele se nega. E a primeira vez, de modo mais direto, desde que começou a queda do Quixote, que é falado de uma perda de virtude. Vamos pensar que naquele período virtude era sim visto através de um âmbito moral, tudo aquilo que era considerado um dom, tudo aquilo que era considerado como característica correta, positiva de alguém, que é um bem social, que se constrói individualmente, que é um traço de excelência do ser humano, tudo isso é visto como virtude. E na verdade, no caso do Quixote, a virtude que está sendo dilacerada pouco a pouco, mas dilacerada na carne, é a sua dignidade, a sua própria percepção sobre si mesmo. E quando ele se encontra nessa situação com as alfinetadas das donzelas, não é apenas uma situação humilhante, um velho sendo alfinetado por moças, mas é o fechamento de que o Quixote, ele realmente deixar a sua dignidade. Acabou, ele não tem mais virtude. E agora faltam apenas alguns outros capítulos para que ele de fato deixe de ser o Dom Quixote de La Mancha. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, nesse clima gostoso, triste, melancólico que nós terminamos, né, para combinar com novembro, os nossos episódios deste mês, a análise dos episódios deste mês. Eu te espero em dezembro para nós encerrarmos esta leitura tão especial que marcou esses 2 anos aqui no canal. E
Enquanto nós nos encontramos, não deixe de comentar aqui embaixo as suas impressões, as suas anotações, as considerações que você tem sobre os capítulos 65 ao 69. Também comente e participe do desafio lá no Instagram. E que enquanto isso nós possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!